A palestra de hoje tem como tema abordagens cirúrgicas para traumas torácicos e será ministrada pela mestranda Thaís Ribeiro Fadel. Ela é graduanda em Medicina Veterinária pela Unesp Jaboticabal, fez residência em cirurgia de pequenos animais pelo Hospital Veterinário de Uberaba, especializada em ortopedia veterinária pela Anclivepa São Paulo, é mestranda em biociência animal pela USP e atualmente é cirurgiã geral e ortopédica em Coevep. Seja muito bem-vindo, Thaís, é um prazer ter você conosco. Oi, Vinícius. Oi. Tá com um pouco de chiado. Melhorou? Ainda não. E agora? Ainda não melhorou, não. Será que é algum barulho que tá tendo aí? Aí, agora melhorou. Melhorou? Sim, agora tá perfeito. Então tá certo. Eu agradeço o convite de vir ministrar essa palestra para vocês. Eu espero que eu consiga agregar algum conhecimento para vocês. Deixa eu apresentar aqui. Só confirma para mim se está aparecendo o slide, por favor. Está aparecendo sim. Beleza, então eu vou começar. Como o Vinícius falou, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as abordagens cirúrgicas em traumas torácicos. Os principais procedimentos que a gente realiza no tórax são a toracocentese, a toracotomia exploratória, a heniorrafia diafragmática, a lobectomia pulmonar e fratura de costela. Tá? Eu vou falar para vocês um pouco antes do porquê que a gente faz esses procedimentos, né? Quais acometimentos que levam a gente a optar por eles. E aí depois eu falo sobre os procedimentos e como é que são feitos cada um deles. Porque não tem como eu passar direto à técnica sem falar os porquês. O pneumotórax é um dos acometimentos mais importantes no trauma torácico. O que é o pneumotórax? É quando tem um acúmulo de ar entre a parede torácica e o pulmão. As causas mais comuns são os traumas, né, atropelamentos, mas também pode ser causado por mordidas. O diagnóstico ele é simples. Ao exame físico, a gente já repara que o animal está com uma dispneia, ele pode já apresentar uma cianose e uma angústia respiratória. O padrão respiratório que ele vai ter vai ser sempre restritivo, vai ser sempre uma respiração bem rápida e superficial para tentar compensar essa dificuldade que ele está de fazer a oxigenação. O raio-x ele é indicado ser feito apenas após a estabilização do paciente, porque dependendo do tipo de pneumotórax que ele tem, ele pode vir a óbito no momento de posicionar na mesa do raio-x. Então, eu trouxe essa tabela aqui que eu retirei do artigo de revisão de pneumotórax, para mostrar para vocês que o pneumotórax, ele também se manifesta de forma espontânea, tá? Mas eu vou abordar hoje apenas a forma traumática. Então, quais são os tipos de pneumotórax que a gente atende na rotina? O pneumotórax simples fechado, de tensão e aberto. O pneumotórax fechado simples vai acontecer uma ruptura alveolar por conta desse aumento brusco de pressão intratorácica no momento em que o pulmão está distendido e a glote está fechada. O prognóstico para esse tipo de pneumotórax não é ruim, tá? Dificilmente um animal vai morrer por conta de um pneumotórax fechado simples. Em casos graves, pode ter ruptura de vias aéreas inferiores e fratura de costela, e a gente tem que dar um pouco mais de atenção.
Então, raramente vai levar ao óbito, né? E o problema mesmo é quando tem um grau de colapso pulmonar acima de 25%. Aí vai observar que o animal vai ter uma respiração bem pior, tá? Vai ter uma dificuldade respiratória muito maior. Geralmente, esse pneumotórax se resolve sozinho entre 24 a 48 horas. O que a gente faz para facilitar a vida do animal? A gente faz a toracocentese, tá? Extrai esse ar de forma contínua, né? E vai diminuindo as vezes que a gente faz essa extração do ar, conforme a gente vai observando que vai diminuindo o volume dele. E o pneumotórax de tensão? A diferença é que no pneumotórax de tensão acontece uma lesão em flap nas vias respiratórias inferiores. Então, fica um flap que não permite que o ar saia. Funciona como uma válvula de comunicação apenas para a entrada do ar. O animal vai inspirar e vai ficar entrando o ar. Na hora que ele expira, ele não sai. Então, o que acontece? Acontece um aumento contínuo da pressão no tórax. O diafragma ele fica bem aplainado. É muito perceptível no raio-x. E o conteúdo mediastínico ele vai totalmente para o lado contralateral que foi acometido, né? O problema desse pneumotórax é que, se a gente não agir rápido, o animal vem a óbito muito rápido, porque vai ter uma compressão de veia cava. Isso vai fazer com que reduza o retorno venoso, levando o animal a ter um colapso progressivo no pulmão. Então, a gente tem que agir rápido. Lembrando que a radiografia só é tirada depois de estabilizar o paciente. Então, o diagnóstico é clínico. O quadro respiratório ele é bem dramático, vai ser bem característico. O animal ele vai estar com uma respiração ortopneica. O que é isso? Ele vai estar com os membros estendidos, membros torácicos estendidos, o pescoço super estendido, a boca vai estar aberta, o nariz vai estar super dilatado e ele vai estar com um desconforto muito grande. Se você tentar deitar ele não vai deitar. Ele vai sempre voltar para a mesma posição ortopneica, com os braços estendidos e super dificuldade de respirar. Lembrando de novo, eu falo várias vezes porque é muito importante. Não perde tempo com raio-x. Viu um animal respirando desse jeito, já parte para tentar salvar ele. Como que a gente vai fazer? A princípio, a gente faz a toracocentese para descomprimir rapidamente, dar um alívio, né, para esse animal, um alívio instantâneo. E aí a gente coloca um dreno torácico. O dreno ele pode ficar no animal por até no máximo 3 dias. Por quê? Porque ele é uma fonte de contaminação, né? Por muito tempo, ele pode se contaminar com bactéria do meio externo e fazer com que o animal tenha uma pleurite. A gente não quer isso, porque o paciente já está super descompensado, né? Já está numa situação desagradável. Então, vamos evitar isso. A gente tira o dreno depois de 3 dias, se ainda não tiver terminado, né, a produção de volume de ar, e coloca novamente. O novo dreno novamente também vai poder ficar por mais 3 dias. Se o animal continuar produzindo muito ar, mesmo depois de todo esse tempo, e se essa quantidade de ar for maior que 200 ml por cada vez que você vai tirar o ar, aí não tem jeito, é indicado fazer uma toracotomia exploratória, porque provavelmente ele está com uma ruptura pulmonar, uma laceração, alguma coisa mais grave está acontecendo no tórax, a gente tem que resolver logo, tá? E o pneumotórax aberto? Ele é de todos o mais fácil de diagnosticar, né? Porque o animal vai chegar com uma ferida perfurante no tórax, vai ser visível. Ele é preocupante também, porque dependendo do tamanho desse orifício, não é nem um pouco compatível com a vida. Se o orifício for maior que 2/3 do diâmetro da traqueia do paciente, ele vai ter uma dificuldade muito grande de movimentar os alvéolos, e não vai conseguir fazer troca gasosa e o pulmão dele vai colapsar, vai colapsar. Então, vai ser assim, uma progressão rápida. Ele se apresenta de forma bilateral, a formação de ar. O diagnóstico é no exame físico, novamente, o raio-x após a estabilização.
E o que a gente faz, né, nesse caso? O ideal é, viu que o animal está com essa ferida no tórax, já cobre imediatamente essa ferida para evitar que fique entrando mais ar ainda dentro do tórax dele. E a gente vai lá, faz a nossa toracocentese e a colocação do dreno torácico, caso for necessário. E já entra com uma antibiótico terapia sistêmica, né, porque é uma ferida perfurante. É bem importante entrar com antibiótico na golden hour, que a gente fala, né, que na primeira hora que o animal chegou, já faz antibiótico, porque vai garantir uma maior chance de não desenvolver sepse, choque séptico. Ele vai ter um prognóstico muito melhor ao longo da internação dele. E depois que ele estiver mais estável, aí sim a gente submete ele a um procedimento cirúrgico, a anestesia. A gente vai fazer essa sutura no bloco cirúrgico. Se tiver com formação de ar após a sutura, né, após a gente fechar esse ferimento, a gente pode manter esse dreno torácico por um tempo para ver se vai diminuindo, ou então a gente parte para a toracotomia exploratória, dependendo do tamanho dessa formação de ar, porque pode também ter tido uma laceração pulmonar, né, no momento da ferida perfurante. E também a gente se depara com o hemotórax, né? Acontece com traumas mais graves, né, de maior velocidade, que provocam uma ruptura de vasos da parede costal, da pleura, do mediastino, ou então até mesmo lesiona as vísceras. Se o animal perder mais de 30 ml por quilo de sangue, ele vai morrer por ensanguinação. Então, a gente tem que agir rápido também. E é importante lembrar que sempre que chega um animal com hemorragia, ele vai estar com uma hipotensão, né? E automaticamente, quando a gente observa que o animal está hipotenso, a nossa ideia já é fazer uma fluidoterapia nele, né? Mas, no caso de um paciente que está com hemorragia importante, é indicado ter muita cautela com a fluidoterapia, porque senão a gente pode provocar um colapso pulmonar e uma insuficiência respiratória aguda, tá? Porque vai acabar acumulando líquido ali ali no pulmão e o animal não vai aguentar. Então, os sinais clínicos, eles são sim parecidos com o pneumotórax, porém, os sinais mais intensos vão estar relacionados à própria hemorragia. O animal vai chegar com a mucosa bem pálida, ele vai chegar bem depressivo, bem debilitado. E a gente vai confirmar que ele teve hemorragia no tórax através da toracocentese, que a gente vai aspirar e vai vir um líquido serossanguinolento, né? Pode vir bastante ou pode vir só um pouco. O tratamento, novamente, a gente vai fazer a toracocentese, vai tirar todo aquele sangue que está sendo formado. E esse mesmo sangue, ele pode ser colocado na bolsa de transfusão e já fazer a transfusão no próprio paciente. Esse sangue, ele não vai coagular porque ele teve contato com a serose, então é possível a gente fazer essa manobra. A fluidoterapia tem que ter muita cautela, como eu falei para vocês, porque assim, imagina, o animal ele está com uma hemorragia importante acontecendo ali, né? Se a gente aumentar a pressão dele, a gente vai piorar essa hemorragia, né? Ela vai vir com tudo. A hemorragia, ela costuma ser autolimitante quando a pressão do paciente chega a 60. Então, a gente tem que fazer uma fluidoterapia hipotensa, né? Até no máximo 90 de pressão. Por quê? Porque quando a pressão aumenta muito, não dá tempo de formar o coágulo e a hemorragia ela não termina sozinha, entendeu? Então, a gente faz essa fluidoterapia muito cautelosamente, né? A gente associa também as medicações antihemorrágicas e vai tratando desse paciente, vai fazendo a toracocentese até ver que esse sangue está vindo em pouca quantidade. Agora, se o sangue estiver vindo em muita quantidade, todas as suas manobras não adiantaram, não diminuiu o sangue nesse período inicial, é indicado fazer a toracotomia exploratória, porque provavelmente houve ruptura de algum vaso muito importante do pulmão, então a gente teria que agir, né? Provavelmente fazendo uma lobectomia ou talvez apenas uma ligadura. A gente vai descobrir na hora que abre o paciente.
Então, eu falei muito que tem que fazer toracocentese em todos aqueles casos. E o que é toracocentese? É a retirada desse ar excedente que está formando ali no espaço pleural, para voltar a ter um equilíbrio e o animal conseguir respirar. O que a gente precisa? A gente vai precisar de um aparelho para fazer a tricotomia, precisa de clorexidine e álcool, tá? Não é porque é um procedimento emergencial que a gente pode deixar de lado a higiene, né? Porque o paciente já está chegando numa situação debilitada e a gente não quer trazer para ele contaminação. Então, a gente sempre tem que se preocupar com isso. É lógico que a gente tem que fazer da forma mais rápida possível, mas nunca deixar de lado esses cuidados básicos, tá? E o que a gente vai precisar no nosso equipamento? A gente precisa de um scalp. Existem vários tamanhos de scalp, que é esse daqui o primeiro. A torneirinha de 3 vias e uma seringa, tá? Dá preferência de pegar seringas grandes, de 20 ml para cima, principalmente se o animal for um animal bem grande. Existem seringas até de 60 ml, se eu não me engano. O scalp, ele pode ser substituído por um catéter. Caso o animal seja muito grande, a gente pode usar a agulha do catéter para fazer a toracocentese inicialmente. Lembrando que tem que tomar muito cuidado para não causar nenhuma laceração ou perfuração. E qual é o espaço intercostal que a gente faz nessa manobra? Entre o 7º e o 8º, a gente vai contando as costelas da última costela lá atrás, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Chegou no 8, você já procura a 7ª costela e vai e insere a sua agulha ou seu scalp. E já inicia a manobra. O ar ele vai entrar na seringa e através da torneirinha a gente consegue fazer com que ele saia sem voltar, né, para o animal. É muito importante tomar muito cuidado e aprender a manusear essa seringa antes de fazer algum plantão ou ir para residência, por exemplo, porque muita gente, é muito comum cometer esse erro de na hora estar com pressa, estar agitado porque está uma situação de emergência, né? Acaba puxando o ar e voltando o ar para o animal. Então, dá aquela impressão de que está formando muito ar. Mas, na verdade, é só um erro que a gente está cometendo pela ansiedade de resolver o caso logo, tá? Então, é importante aprender a mexer na torneirinha de 3 vias certinho. Não é difícil. É que na hora a gente fica meio maluco mesmo. E aqui, eu trouxe essas imagens desse artigo, do mesmo artigo lá do começo, que mostra pra gente certinho como que faz a colocação do dreno torácico. É muito importante que a gente não coloque o dreno torácico direto no espaço intercostal que a gente quer deixar ele inserido. A gente tem que fazer um túnelzinho para evitar maiores perdas de ar ou entrada de ar para o tórax desse paciente. Tá? Então, geralmente, a gente vai ali, procura o 11º espaço intercostal, faz uma incisãozinha, só na pele mesmo, e a gente pega a nossa sonda, né, o nosso dreno torácico, e insere aqui. A gente faz uma leve pressão e a gente já consegue passar ela pelo espaço subcutâneo. Com o nosso dedo, a gente vai sentir aqui o espaço intercostal, que é entre o 7º e o 8º espaço intercostal, ou pode ser no 8º e 9º espaço também. A gente sente certinho e insere. Esse dreno aqui, ele tem um guia. Então, ele é mais fácil da gente inserir, tá? Vai colocar ele de forma perpendicular e vai fazer a pressãozinha para ultrapassar a musculatura intercostal. Não precisa fazer incisão com bisturi nem nada. Caso a gente não tenha esse dreno aqui, a gente pode lançar mão de outras alternativas, como, por exemplo, uma sonda uretral bem grande. A gente pode pegar uma sonda uretral, cortar ela nessas bordinhas aqui, a gente faz vários buraquinhos nela, ela fica que nem um queijinho todo cortado. E na hora de inserir, para não ter essa dificuldade, né, porque ela não vai ter um guia, a gente pega uma pinça hemostática e faz a mesma coisa. A gente pressiona ela bem na bordinha dela e usa a pinça hemostática para introduzir ela lá dentro. Introduziu, é só tirar a pinça e continuar introduzindo a sonda. Aqui para mostrar para vocês que é importante a gente ocluir a sonda na hora que está tirando
o nosso guia, porque a gente não quer que entre ela dentro, né? Então, a gente oclui ela, pode ser com uma pinça ou com qualquer instrumento que você conseguir ocluí-la, antes de colocar a torneirinha de 3 vias definitiva dela ali. Na sonda uretral, não precisa fazer isso porque ela já vai ter a... Nossa, como é que fala? Ela já vai ter o fechinho dela aqui. Para a gente fixar a sonda, é muito comum a gente usar essa sutura aqui, que chama sutura chinesa ou bailarina. E a gente faz a sutura aqui na pele do animal e vai vindo em forma de X até aqui em cima. Se você está numa situação na qual você não consegue fazer isso, é possível fazer uma borboletinha aqui de esparadrapo e suturar esse esparadrapo na pele do animal. Tá? Mas não é tão seguro, porque o esparadrapo ele pode ficar bambo depois de um tempo, né? Dependendo se o animal ficar úmido. Porque geralmente esses animais eles ficam em gaiola, eles urinam, né? E acaba deitando em cima da própria urina e o esparadrapo acaba saindo. Então, o mais indicado mesmo é fazer uma sutura. E nas clínicas mais de ponta, né, eles vão ter esse equipamento aqui que é de sucção contínua, próprio para o tórax. Mas a realidade nossa não é essa, né? A nossa realidade é a gente tem que ficar fazendo a extração desse ar de tempos em tempos. Como que a gente define o tempo? Não é uma coisa certa para todos os animais, tá? O animal chegou, você drenou ele lá e ele saiu 100 ml de ar. Aí, dali 5 minutos, já estava saindo 90. Mais 5 minutos, já você viu que estava saindo 60. Aí, conforme vai diminuindo a quantidade de ar que você drena, você vai aumentando o espaço de tempo que você vai fazer a extração do ar. Então, aí você pode começar a fazer a cada 10 minutos, a cada 20, a cada 1 hora. E sempre anotando quanto que saiu de ar, que horas que você tirou e como que estava o animal, né? Sinais clínicos, faz todo o exame físico no animal para ver como é que ele estava. Sempre fazendo esse acompanhamento. Porque não é uma coisa certa, né? A biologia. Então, a gente vai ter que fazer para cada paciente um protocolo de extração de ar. E a toractomia exploratória? O que ela é? É a abertura e fechamento da cavidade torácica. Como que acontece, né? A gente vai deixar o animal em decúbito lateral, tanto do lado, a gente pode ser feito tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, né? Dependendo qual lado do pulmão está sendo acometido. A incisão é entre o quarto e quinto espaço intercostal, geralmente, mas dependendo o lobo que você quer acessar, às vezes você quer acessar um lobo mais caudal, você pode ir mais para trás e tem todas essas indicações na própria Fossum, se vocês quiserem olhar depois, porque não é uma coisa também tão certa. Se você acha que a lesão é mais caudal, tem como você ir mais para lá, mais para caudal. Mas, geralmente, a gente vai entre o quarto e quinto espaço intercostal quando a gente não sabe. E é importante colocar um apoiozinho embaixo do paciente para facilitar a visualização para a gente, a exposição. A toracotomia do lado esquerdo vai ser assim, a gente vai fazer a incisão da pele, né? Vai incisar o subcutâneo, o músculo cutâneo, e aí vai aparecer para a gente esse músculo aqui, o músculo grande dorsal, e logo próximo dele vai estar passando o nervo torácico lateral, né? É bom a gente evitar, sempre que puder, lesionar o nervo. Então, a gente vai fazer a incisão nesse músculo grande dorsal e no músculo escaleno também. Feita a incisão no grande dorsal e no escaleno, a gente vai ter uma melhor visualização do músculo serrátil ventral e a gente vai e incisa ele também. Feito isso, a gente já vê ali a nossa musculatura intercostal, a gente já consegue identificar a costela 4 e a costela 5 e pode já fazer a incisão nos músculos intercostais, que são interno e externo, né? Lembrando sempre, é sempre bom tomar cuidado com artéria, veias e nervos, né? Tentar mexer o mínimo possível neles, a gente não quer trazer para o animal mais dor, mais sangramento, né? Mais comorbidade. E do lado direito é a mesma coisa, tá?
A diferença é que vai aparecer essa musculatura aqui pra gente. O músculo serrátil ventral, então a gente vai fazer a incisão da pele, do músculo grande dorsal, e aí a gente vai ver o serrátil ventral, e logo embaixo aqui vai estar o oblíquo externo do abdômen. A gente vai incisar o serrátil ventral, afasta o músculo oblíquo externo do abdômen, e aí a gente já consegue uma boa visualização ali dos intercostais, e já pode incisá-los. Se a gente precisar fazer um acesso que dá maior visibilidade do tórax, a gente pode fazer a esternotomia. A esternotomia é um procedimento mais doloroso para o animal, traz maior comorbidade, geralmente não é utilizado. Só que quando a gente não sabe que local, qual lobo está acometido, quando está com pneumotórax bilateral, dos dois lados está formando bastante ar, a gente drena e não consegue identificar qual lado está pior, a gente faz a esternotomia, que é uma incisão dos músculos peitorais, né? A gente incisa, vem aqui bem no sulco da linha média da esternebra, vai incisando, vai tirando essa musculatura daqui da frente e visualiza o externo. Visualizado o externo, a gente vai pegar uma serra oscilatória e fazer uma osteotomia. Fez a osteotomia, e aí a gente vem com o afastador de finoqueto. O finoqueto é o afastador ideal para usar em todas as toracotomias, porque ele é um afastador estático, né? Ele fica lá, você coloca do jeito que você quiser, ele vai ficar aberto para você. Ninguém precisa ficar segurando, porque é uma força muito grande que tem que fazer para a gente afastar as costelas. Se for necessário, para aumentar a visualização, pode seccionar a cartilagem tifoide. Bom, como é que eu identifico aonde está a lesão desse pulmão, né? Às vezes a gente abre o tórax e não é na hora que a gente vê. E fica procurando e não acha. Como é que eu faço para saber? Eu vou pegar uma quantidade de solução fisiológica morna, aquecida, né? Tem que ser bem morna. Não pode ser muito quente, também não pode ser muito gelada, porque a gente não quer fazer o animal perder temperatura. Tem que ser na temperatura ideal ali, morninha. A gente vai encher esse tórax com essa solução fisiológica e pedir para o anestesista ventilar o animal. Na hora que o anestesista ventilar o animal para a gente vai observar bolinhas de ar saindo de uma determinada região e a gente identifica qual local que está a lesão. Se essa lesão for de metade a 2/3 do tamanho do lobo pulmonar, a gente pode fazer a lobectomia parcial. Como que é feita a lobectomia parcial? Nessa imagem que está aqui do lado, vamos imaginar que esse nódulo aqui é uma laceração. É uma laceração, a gente vai pegar e separar ela, né? Isolar ela com 2 pinças hemostáticas. Depois que você isola, você pode vir já fazer uma sutura simples contínua no longitudinal na borda que vai ficar do lobo pulmonar. Feito isso, a gente faz a incisão. Depois que retira, né, o pedaço comprometido, a gente faz uma sutura simples contínua na borda que ficou aberta, tá? Para evitar possíveis hemorragias e perdas de ar. É importante a gente preferir as suturas monofilamentadas, tanto se ela for absorvível como não absorvível. Por quê? Porque o pulmão é um lugar que pode ter muita contaminação, né? E as suturas multifilamentadas, elas podem trazer maiores chances para que isso aconteça, para que tenha essa contaminação pulmonar. E se a gente tiver com comprometimento pulmonar maior, né, um comprometimento muito importante, aí a gente vai ter que tirar o lobo pulmonar todo. Com muito cuidado, a gente vai localizar esse lobo pulmonar, localizar a veia e a artéria que estão irrigando ele, os ramos que estão irrigando ele. Se a gente tiver uma hemorragia na artéria pulmonar, vai ter uma complicação muito importante para o paciente. Então, é muito importante a gente localizar ela primeiro de tudo, fazer a ligadura, se possível fazer ligadura dupla nela, e aí a gente localiza a veia pulmonar, faz a ligadura, após ligar as duas, a gente vai fazer a secção. Fez a secção, observou que não está tendo hemorragia, que está tudo certo na sua ligadura,
você vai pegar e isolar o brônquio, que está, né, conectado com esse lobo pulmonar. Isolou o brônquio com 2 pinças, é só tirar. Tirou, vai fazer o mesmo padrão de sutura que eu mostrei lá no pulmão para vocês, né? Uma contínua. Aqui nessa borda mais para lá da pinça. E depois outra contínua nessa borda que ficou aberta. É muito comum hoje em dia os cirurgiões terem aquele grampeador cirúrgico, né? E ele facilita muito a vida de todo mundo, até do paciente, porque ele diminui o tempo cirúrgico. Você vem com o grampeador e grampeia tudo. Então, facilita muito, muito, muito a vida. Se o animal tiver com comprometimento, tiver que fazer mais de uma lobectomia no mesmo paciente, é super válido ter um grampeador, porque vai diminuir o tempo cirúrgico bastante. E para fechar esse tórax, tem alguma coisa importante que a gente tem que saber? Tem. É interessante você ter um auxiliar sempre, né? Toda cirurgia é super importante ter um auxiliar. A gente nunca tem sucesso sozinho. Nenhum cirurgião é bom o suficiente para fazer tudo sozinho. A gente tem que sempre trabalhar em duplas ou em trios em cirurgias, principalmente se for cirurgias mais complicadas, né? Tem sempre parceria. Então, o seu auxiliar, o seu cirurgião parceiro vai ter que aproximar essas costelas para você com uma pinça ou então mesmo com as próprias suturas. A gente passa todas as suturas de uma vez, né? Abraçando as costelas ali em volta da onde foi feita a incisão ali na musculatura intercostal. Passa todas de uma vez abraçando a costela e já vai dando o nozinho, não precisa apertar, vai dando o nozinho. Se você não tiver alguém para te auxiliar, você pode dar o primeiro nó bem firme e ir dando os outros. Mas é super importante que alguém aproxime essas 2 costelas para você, para o seu nó ficar o mais firme possível. E aí vai fechando, né? Ou de dentro para fora, ou de fora para dentro. E o que é super importante aqui? A gente abriu o tórax, né? A gente fez uma situação aqui de pneumotórax no animal. Entrou ar durante a cirurgia no tórax. Então, o que a gente tem que fazer? Se o animal não estava com dreno torácico, agora a gente vai ter que colocar. A gente coloca o dreno torácico daquela forma que eu falei para vocês, né? Da forma estéreo, o mais estéreo possível. E drena esse tórax. Pede para alguém que está de fora da cirurgia drenar para você. A pessoa vai drenar e vai falar, a pressão está negativa, tá ok. Aí você pede para a pessoa puxar a seringa novamente com a pressão negativa. Ela faz isso e você fecha o seu último ponto de sutura e vai e confere todos os outros, está tudo apertadinho, tudo bonitinho. Fechou? E na hora que fechou, você vai pedir para a pessoa conferir novamente. Às vezes entra um arzinho, aí vai, tira o ar, ou então vai estar com a pressão negativa mesmo. A gente sempre mantém esse dreno por pelo menos 48 horas depois da cirurgia de lobectomia pulmonar, tanto parcial quanto total, porque a gente tem que avaliar, né? Se talvez fez alguma lesão na hora que a gente estava manipulando o pulmão, alguma lesão pequena que está formando um ar, então vai ter que deixar ali. Mas por segurança, geralmente não forma ar e a gente tira esse dreno depois de 2 dias. E também a gente tem que falar da fratura de costela, né? Qual é o maior problema do animal com fratura de costela? O maior problema dele vai ser a dor, porque dói muito. A fratura, ela pode causar uma hemorragia, um pneumotórax ou hemotórax, porque o fragmento ele pode se deslocar ali no momento do trauma, né, e fazer lesão, né, de vaso, do pulmão, no coração, e isso também é muito importante. Só que o que geralmente acontece na fratura de costela é que o animal ele fica com tanta dor, que piora super o quadro respiratório dele. Ele começa a aumentar tanto a frequência cardíaca que ele acaba até entrando numa alcalose respiratória. Então, na hora que a gente observa que esse animal está com fratura de costela, a gente tem que fazer uma analgesia nele. O diagnóstico é através do exame físico, né? Você vai dar uma palpada no corpinho do animal e você vai sentir uma área de crepitação, uma mobilidade anormal
e ele vai sentir dor, né? Ele vai demonstrar que ele está sentindo dor. Super importante, o animal traumatizado não pega ele de forma enérgica, pega ele cuidadosamente. Porque às vezes o nosso movimento no tórax do animal faz com que a costela se desloque e provoque uma perfuração que não existia antes. Então é super importante. Chegou com respiração super estranha, não fica pegando no tórax dele, vai, palpa delicadamente, identifica onde está essa fratura de costela, já avisa todo mundo que está ali na emergência com você, para ter bastante cuidado com o tórax dele. E o que a gente faz quando tem uma fratura de costela? Primeiro a gente vai ter que identificar se tem ou não um pneumotórax ou um hemotórax envolvido. Se tiver, todo aquele esquema que eu falei para vocês, de estabilizar o animal, deixar ele o mais próximo do normal possível e resolver esse problema. Já a fratura de costela sozinha, o interessante é fazer analgesia local ou intravenosa, né? Pedir um protocolo para o seu anestesista de confiança e colocar esse animal numa gaiola com oxigênio, em repouso, com restrição de espaço. Falam bastante da bandagem compressiva para a fratura de costela. É uma história muito controversa, a bandagem compressiva, porque o animal vai estar com muita dor, você vai diminuir a amplitude respiratória dele com essa bandagem compressiva, e talvez não esteja trazendo assim tanta vantagem para ele usar essa bandagem. Tá? Se a costela tiver com grande deslocamento, aí é indicado fazer algum procedimento cirúrgico. A fratura de costela, ela pode trazer para a gente uma situação também que chama de tórax instável. O que é isso? É quando tem mais de 2 costelas fraturadas. É bastante perceptível ao olhar, na hora que você vai avaliar o animal, ele vai estar com uma respiração bastante paradoxal. Esse segmento que está móvel, ele vai se contrair na expiração e se expandir na expiração. E isso é muito estranho, porque a respiração fisiológica é ao contrário. Então você vai falar, nossa, tem alguma coisa estranha ali. Aí, na hora que você palpar, você vai notar que tem uma fileirinha de costela ali que está fraturada. A gente pode fazer essa palpação, mas, novamente, de forma bastante cuidadosa. O animal, quando ele está com essas costelas fraturadas, mais de 2, ele vai ter uma capacidade mecânica de se movimentar, né, para respirar, bastante diminuída. E a dor vai estar muito pior do que se fosse uma única costela. Como a gente trata o tórax instável? Novamente, como eu sempre falo, pneumotórax e hemotórax, a gente tem que se livrar dessa situação, tem que tratar isso, deixar o animal estável novamente. Colocar ele numa gaiola com oxigênio, fazer analgesia. E essa bandagem compressiva, como eu falei para vocês, é uma coisa bastante controversa. Existem técnicas de mobilização externa ou então usar um nylon intercostal. O que é esse nylon intercostal? Tá a fratura ali de costela. A costela ela tá bamba, tá indo lá para dentro do tórax. Você pode pegar essa costela com uma pinça pela pele mesmo, você pega ela ali e passa uma sutura abraçando a costela e faz a sutura na pele mesmo, só para a costela ficar ali grudada com a parede do tórax, não ficar indo lá para dentro do tórax. E a outra técnica que eu estava falando para vocês, de mobilização, é essa daqui, que faz uma varetinha de alumínio, né? A gente pode moldar do tamanho do animal e faz como se fosse um coletinho para ele, né? Com uma atadura, para ficar bem firme no local. E faz essa sutura de abraçar a costela, só que ao invés de ser na pele, a gente sutura na varetinha, para fazer com que ela fique ali estável, né? Pode colocar uma atadura aqui em cima, só para proteger esse alumínio, para não enroscar em lugar nenhum? Pode, mas não vamos fazer uma atadura compressiva, não, porque o animal vai estar com muita dor. Também tem essa possibilidade de fazer um bloquinho com polimetilmetacrilato, que é aquela resina acrílica. A gente faz um bloquinho e faz a mesma coisa, sutura ali na costela. Fica no lugar, fica certinho. Eu trouxe
essa pesquisa aqui para vocês, que é um estudo retrospectivo, para mostrar o seguinte. Nessa pesquisa aqui, eles pegaram vários métodos de estabilização realizados na costela. Tanto aquele método externo, que foi aquele primeiro que eu mostrei lá, com a varetinha de alumínio. Fizeram também a colocação de pino intramedular na costela, é uma coisa que não se coloca, tá? Não é uma coisa comum mais, hoje em dia, de se fazer. Eu, pelo menos, nunca vi ninguém fazendo. Porque também é muito, assim, se o animal for muito pequeno, não tem nem como, né, fazer um pino intramedular dentro da costela. A colocação de cerclagem ou aquela sutura de aproximação que eu falei para vocês na pele. Ele comparou esses métodos aqui e o que ele observou é que não tem uma diferença significativa de usar esse método aqui de imobilização externa ou interna. Então, assim, ele fala aqui que cada caso é um caso, a gente não pode padronizar o tratamento de fratura de costela para todos os pacientes, porque você vai atender um que está fraturado, mas o fragmento ele não está entrando para dentro do tórax, então para que você vai fazer uma sutura, uma imobilização externa, submeter esse animal a esse estresse, né? Então é isso que a gente observou aqui nesse artigo. Não tem receita de bolo, né? Biologia não é matemática, não tem como a gente falar, olha, para toda fratura de costela tem que fazer isso. A gente tem que avaliar cada caso individualmente. E eu trouxe aqui para mostrar para vocês o que ele viu de outros acometimentos que vieram juntos com essa fratura de costela. Que foram, em sua maioria, contusão pulmonar, o enfisema subcutâneo. O que é o enfisema subcutâneo? É quando tem aquela formação de ar ali no subcutâneo, você passa a mão, você sente aquela crepitaçãozinha. Pneumotórax, que é o que a gente mais vê, né, na traumatologia. Pneumomediastino, efusão pleural e colapso pulmonar, que foram os que menos apareceram aqui na pesquisa dele. Mas realmente é super comum pneumotórax quando tem fratura de costela. Não tem jeito, às vezes acontece do trauma ser tão grande que acaba ocasionando pneumotórax. E para fechar, vou falar da herniorrafia diafragmática. A gente se depara bastante com esse tipo de problema, né? A hernia diafragmática é uma coisa muito comum. O que ela é? O diafragma ele fica bem aqui, então tem a ruptura dele, né? Por conta do trauma, o diafragma se rompe e os órgãos abdominais invadem aqui o tórax. Então aqui a gente consegue observar o intestino, o fígado, o estômago super distendido aqui. E qual o sinal clínico que esse paciente aqui vai apresentar para a gente? Ele vai estar com uma respiração dificultosa, mas o sinal clínico mais evidente vai ser os gastrointestinais. Ele vai estar em anorexia, ele não vai querer comer, ele provavelmente já vai estar um pouco caquético, porque a pessoa geralmente demora para perceber que aconteceu isso. Talvez ele não esteja defecando, talvez ele esteja vomitando também bastante. E como a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico ele pode ser através do exame físico, do raio-x ou do ultrassom. No exame físico tem uma dica para você ver se o animal pode ou não estar com a hernia diafragmática. A gente só confirma com ultrassom ou com raio-x. Mas essa dica assim, facilita um pouco a vida da gente. Se o animal chega com essa respiração dificultosa, a proprietária fala que ele vomitou, que ele não está defecando, e aí você vai observar ele está com uma dispneia importante, você vai pegar, vai auscultar ele. Ele vai estar com um abafamento de som cardíaco e um abafamento de som pulmonar. Às vezes, na hora que você está auscultando o tórax, você até consegue auscultar uns movimentos peristálticos, passagem de gás, né? Aí já sabe que tem que ficar esperto. Mas se você não escutou esses movimentos peristálticos e viu que tem esse abafamento cardíaco, o que você pode fazer? Você pode colocar o animal em pezinho, assim, com as perninhas para baixo e os bracinhos para cima, assim. Na hora que você faz isso, ele vai ter um alívio instantâneo da respiração dele, porque os órgãos eles vão descer. E aí você vai ver que ele vai dar aquela, nossa, que alívio que eu tô respirando agora. Aí você vai ver, nossa, vamos fazer um fast de ultrassom para ver se realmente está com essa ruptura. E uma outra dica, enquanto esse animal aguarda a cirurgia, faça uma almofadinha para ele e deixa ele ficar em cima da almofadinha, assim, com
a parte dianteira para cima, para evitar que esses órgãos fiquem entrando toda hora dentro do tórax. Isso pode ser muito desconfortável. E aqui eu trouxe esse artigo para vocês para mostrar quais os sinais clínicos mais comuns que apareceram. Aqui também foi um estudo retrospectivo. Aqui, esses animais desse grupo aqui de 50 animais apresentaram dispneia, vômito, anorexia e letargia em sua maioria, né, nos sinais clínicos, e ataquipneia e perda de peso em sua minoria. Então, por isso que eu falo para ficar de olho se o animal está vomitando muito, está com anorexia e está com essa respiração associada, né, com essa dispneia. No exame físico, o que ele observou? Ele observou aqui abafamento, né, do som do coração e do pulmão, dispneia, perda de peso, taquipneia. O animal ele já pode estar ictérico, tanto pelo jejum, quanto pode estar com alguma torção esplênica, uma torção hepática, que o órgão ele fica mexendo ali e a gente não sabe, né, o que pode acontecer. O animal ele já pode estar em choque por conta da liberação de citocinas, né, porque pode estar com algum local torcido ou isquêmico. Então, na hora que ele distorce, ele libera citocinas no organismo do animal, ele pode entrar em choque mais rápido. E ele vai estar com letargia, né? Ele vai estar depressivo, não vai querer fazer nada. Quais coisas que ele observou no pós-operatório de complicação? Bom, uma complicação que ele observou foi o pneumotórax, né? Que é uma complicação importante que a gente tem que tomar super cuidado. Porque na hora que a gente abre o paciente, a gente tem que fazer uma divulsão, né? Tirar todos os órgãos dali, reposicioná-los. E às vezes a nossa manipulação causa o pneumotórax também. Tem que tomar muito cuidado no momento de manipular nesse procedimento cirúrgico. E a hipotermia, porque é um procedimento mais demorado, porque a gente não só tira os órgãos de sutura, a gente tem que checar todos eles, ver se está todos os órgãos bonitinhos, porque de repente se teve uma torção de baço, vai ter que fazer uma splenec, de repente se teve alguma área que sofreu uma isquemia importante no intestino, tem que fazer uma enterec. Então a gente tem que sempre estar vendo o animal como um todo. E as outras coisas que ele observou, né? Foi anemia, que é relacionada à perda de sangue, febre, o choque novamente, arritmia cardíaca e dificuldade respiratória. E como que é a cirurgia da hérnia diafragmática? A gente faz uma incisão na linha média abdominal e a gente pode ou não estender ela até o externo. Geralmente, a gente estende porque a gente quer uma visualização boa. Tem muito disso de cirurgião bom é cirurgião que faz a menor incisão possível. Tudo bem, se você for, isso é válido se você for um cirurgião experiente, se você já tiver uma grande bagagem de conhecimento para isso. Se você precisa abrir, você tem que abrir, não é o ego que tem que entrar na tua frente, tá? Precisou abrir, abre, o que é importante é que o animal esteja vivo. Se precisar fazer uma incisão gigante, faça. Se você não estiver conseguindo identificar alguma coisa que está acontecendo com o animal, é muito mais importante você resolvê-la e fazer uma incisão maior do que você fazer uma incisão pequena, prolongar a cirurgia e fazer com que esse animal tenha uma morbidade maior no pós-operatório por conta dessa demora, né, dessa anestesia mais duradoura. Então, a gente faz essa incisão, estende até o externo, faz a dissecção bem cuidadosa ali, para não ocasionar um pneumotórax ou um possível outro sangramento, porque lembrando que tem vasos importantíssimos, né, bem ali perto do diafragma, a artéria, a veia pulmonar está ali, tem que tomar muito cuidado. Antes de fazer a síntese do diafragma na onde ele tem que estar inserido, a gente faz a debridação da borda dele e da onde ele vai se inserir, porque isso ajuda na cicatrização e também às vezes é uma hérnia um pouco mais crônica, então já tem uma fibrose formada ali e é super importante fazer esse debridamento. Então a gente faz a síntese do diafragma no padrão simples contínuo, com uma sutura não absorvível ou absorvível. Pode usar absorvível também, mas lembrando, se usar absorvível, não usa multifilamentada. Por conta da contaminação. Sempre é bom evitar maior
chance de contaminação para o paciente. E se na região ali próxima da costela, se tiver aquela região avulsionada, a gente vai ter que envolver a nossa costela, a nossa não, do paciente, a costela na sutura. Tá? Então abraça a costela e sutura no diafragma do paciente, para ficar bem firme e não avulsionar. E aí, terminada a cirurgia, a gente vai remover esse ar que ficou no tórax dele, com um dreno torácico, ou então com uma toracocentese, conferindo, né, se vai precisar colocar o dreno ou não. Geralmente, se você está suspeitando que está com lesão pulmonar, não custa deixar o dreno. É mais seguro. Então, a gente vai e deixa o dreno por 48 horas. Se tiver tudo ok nesse período, libera o animal para casa e tira o dreno. E essa tabela aqui eu trouxe para mostrar para vocês como que é o prognóstico desse paciente. É da mesma pesquisa que eu mostrei logo agora mesmo, que mostrou para a gente que os animais que passaram por esse procedimento ficaram bem, né, por bastante tempo, após essa cirurgia, sem nenhum sinal clínico da hérnia diafragmática em si. Os que morreram ou foram eutanasiados não estavam relacionados à hérnia diafragmática, e teve alguns casos que morreram sem a gente saber o porquê, né? Sempre tem. Mas é isso. Existe uma situação de quando a hérnia é muito crônica, que o animal está bem, ele não tem sinal clínico. Ele vai para a clínica por outro motivo. E, nesse momento que ele está na clínica, o veterinário ausculta, ele percebe que tem esse abafamento cardíaco que acha esquisito. Aí vai lá e tira um raio-x e descobre que está com a hérnia diafragmática. E já faz muito tempo que esse animal tem isso e ninguém nem sabia. É indicado fazer a cirurgia ou não? É uma coisa controversa. Eu, pela experiência, pelas coisas que eu vi, né, pelos casos que eu acompanhei, eu não mexeria. Pessoalmente, eu não mexeria. Porque todos os casos que eu vi, que foram realizados os procedimento cirúrgico de correção dessa hérnia diafragmática, que fazia muito tempo que o animal tinha, que o animal não tinha nem sinal clínico disso, o animal acabou vindo a óbito 48 horas ou 3 dias depois da cirurgia, porque ele não conseguiu voltar à fisiologia normal dele. Ele já estava adaptado àquela fisiologia normal há muito tempo. E ele não conseguia voltar. Então, ele estava sempre desequilibrando de alguma forma, e isso acabou levando a óbito. Não teve assim uma confirmação do porquê esses animais vieram a óbito, mas é uma experiência pessoal, assim, né? Então, todas as vezes que eu vi corrigir uma hérnia diafragmática, que o animal não tinha sinal clínico, que fazia muito tempo, ele acabou vindo a óbito depois dessa correção. Então, eu indico corrigir se o animal está com esses sinais clínicos e se não foi uma descoberta ocasional, assim, né? Ao acaso, porque às vezes a gente submete o animal a uma situação que ele não precisava ser submetido, né? É importante avaliar isso. E eu queria agradecer muito a atenção de todo mundo que está aqui até agora. Eu vou deixar aqui o meu contato profissional, tanto do meu WhatsApp quanto do meu e-mail, se alguém precisar de alguma coisa, quiser tirar alguma dúvida de alguma situação, qualquer coisa aleatória relacionada à ortopedia também, eu estou aí disponível. Sempre que vocês precisarem, pode entrar em contato comigo. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção.